Irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Aqui é o Davi que está falando, presidente da JNI, da Praça da Bandeira. Estamos dando início a mais um culto dos departamentos. É um prazer estar falando com vocês. Estamos nessa manhã abençoada. Lembrando que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos o nosso culto dos departamentos. Quinta-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso estudo. O pastor está dando um estudo, agora nós estamos no livro de Êxodo, lá no comecinho do livro de Êxodo. Se esforce para estar conosco às 8 horas da noite, toda quinta-feira. E domingo temos o nosso culto, às 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, desculpa. 10 e meia da manhã, todo domingo. Amém? Você está orando para a gente começar o nosso culto e lendo a palavra introdutória. Amém? Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento que estamos aqui diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Toma esse culto como um cheiro suave a Ti. Enche-nos da Tua presença, que é o mais importante, Senhor. Enche-nos de Ti até transbordar, Pai. Que a Tua presença seja, Pai, o nosso primeiro alimento, Senhor. Pai, que a Tua palavra seja o nosso primeiro alimento. Enche-nos da Tua presença. Peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Agora vamos ler a palavra introdutória. A palavra está lá no Salmos de número 46. Salmos 46. O tema desse salmo é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Diz assim o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aqui a palavra vai dizer lá no começo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Amém? Que nós possamos entender hoje que verdadeiramente Deus é o nosso refúgio, deve ser o nosso refúgio. Se você ainda não fez Deus do seu refúgio, você deve fazer isso. Deve botar Deus como o primeiro na manhã, se refugiar nos momentos complicados. A gente está passando um momento meio complicado sobre essa pandemia do coronavírus, mas nós temos que ter em mente que, por mais que isso tudo aconteça, Deus é o nosso refúgio, é o socorro bem presente. Ou seja, quando nós estivermos mais precisando, Ele estará presente para nos dar um escape. Amém? Aqui a palavra vai continuar e vai dizer no seu versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, fique tranquilo, relaxa. Deus está no controle de toda a situação. Deixa Ele tomar a rédea do barco, deixa Ele assumir essa área da sua vida que você está
passando dificuldade, que você pensa que não tem como ser resolvido. Relaxa, Deus ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer possível aquilo que tu pensa que é impossível. Ele pode ter uma resposta para aquilo que tu pensa que não irá ter uma resposta. Nosso Deus é um Deus do impossível. Ele faz as coisas do jeito dele, da maneira dele. Muitas das vezes pensamos que a maneira dele é igual à nossa, mas não é. Às vezes pensamos que aquilo que está acontecendo não tem mais solução, mas Deus é a solução desse problema. Deus ele quer tomar conta desse problema. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos. Daqui a pouco eu irei estar ministrando a palavra. E vamos agora ouvir um louvor. E daqui a pouco, na volta, eu estarei ministrando a palavra. Amém? Fiquem na paz e até daqui a pouco. Tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração
ti, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvor abençoado. Faça do meu lar, Senhor, um lar de harmonia. Amém. Glória a Deus. Agora nós iremos introduzir a palavra. Antes de começarmos, só para lembrar, toda segunda-feira às 7 horas da manhã temos o nosso culto dos departamentos. Quinta-feira, às 8 horas da noite, temos o nosso estudo da palavra. Nós estamos estudando agora o começo do livro de Êxodo. E domingo, às 10h30 da manhã, temos o nosso culto. Amém? E lembrando que domingo agora é a nossa Santa Ceia. E se prepare, jejue essa semana e se prepare para a Santa Ceia. Amém? Vamos agora à leitura da palavra. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Nós iremos falar hoje sobre influências que destroem. Amém? Gálatas 5:17 vai dizer assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Amém? Essa passagem aqui vai dizer que dentro do nosso interior existe uma guerra entre a carne e os espíritos. E qual vencer, qual for mais alimentada, ela irá vencer sobre a outra. Eu já falo isso diversas das vezes, que se a carne for mais alimentada, ela irá vencer sobre o espírito e vice-versa. E o que eu quero falar hoje é sobre isso, sobre a influência. O que você tem mais alimentado? Qual é as influências que têm feito parte da sua vida cotidiana, da sua vida diária? Por isso que o tema da mensagem é influências que destroem. Aqui nós iremos, durante essa palavra, falar sobre algumas influências que destruíram. Pessoas que foram influenciadas negativamente e se destruíram. Amém? Igual hoje está um dia muito bonito, um céu azul. A gente está vendo, se a gente parar para reparar, a gente vê pássaros cantando, está tudo lindo. Mas se a gente olhar de longe para essa atmosfera, a gente vai ver o que tem feito o meio ambiente. O que o meio ambiente, como que ele está? Se a gente for parar para analisar a cidade de São Paulo, pela quantidade de gás carbônico, monóxido de carbono, soltados dos veículos e das indústrias, a gente vê que aquela fumaça, como se fosse uma neblina, aquela fumaça tóxica,
acaba prejudicando o ser humano. Uma cidade bonita, mas só que se a gente for olhar de longe, a gente vê aquele ar poluente. E muitas das vezes isso acontece no espiritual. A gente vê até uma coisa bonita se a gente olhar num todo, mas se a gente for parar para prestar atenção minuciosamente, a gente vai ver que nem tudo aquilo que é bonito é algo que irá, de uma certa forma, nos beneficiar ou nos fazer bem. Prova disso é essas músicas que tem hoje em dia. O pagode. Tem pessoas que gostam de pagode. Pagode até a melodia é bonita. Se a gente for parar para analisar, a melodia é bonita. Carnaval é uma festa bonita. Mas a essência, é esse que é a palavra, a essência disso, a gente vê as letras do pagode. Se a gente for parar para analisar as letras, a gente vê que é totalmente contrário à palavra de Deus. Traz questão de traição, principalmente tem muito isso no pagode. Traição, que gostou da namorada do amigo, que gostou do namorado da amiga, e por aí vai. Mas só que a melodia é até bonita, os sons são bonitos, mas o que estraga é a letra. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos, é sobre influência. Muitas das vezes está sendo influenciado e não sabe, nem percebe que está sendo influenciado negativamente. Por isso que eu botei influências que destroem. Tem certas coisas que acontecem que até é bonito de ouvir, mas só que a essência, aquilo que está sendo falado, é algo que destrói. E nós sabemos que a palavra ela tem um poder tremendo. Deus fez tudo com o poder da sua palavra. E meu pastor costuma dizer, o pastor Rafael costuma dizer que os contratos espirituais são firmados pela palavra. Ou seja, pela nossa palavra. Nossa palavra tem um poder. E muitas das vezes nós ouvimos essas palavras e pensamos, não, mas não tem nada a ver não. Aqui na palavra de Deus a gente vai ver que tem a ver sim. Aquilo que tu pensa que não tem nada a ver, aquilo pode te levar à destruição. Aquilo pode te levar a lugares que você não quer ir. Mas só que por essa palavra, por essas palavras, você irá para esse lugar sem saber que foi através dessa influência que você foi parar nesse local ruim, ou aonde você está nessa situação agora. O alcoólatra, ele nunca começa bebendo muita cerveja, muita cachaça, não. Para uma pessoa ser alcoólatra, ela começa primeiro experimentando uma cerveja. É o primeiro gole. E aí vai indo, vai levando. Quando vê, a pessoa já é alcoólatra, não consegue mais viver sem aquilo. E assim é também nas drogas. A pessoa, quando está no fundo do poço, se você parar para analisar a história dela, ela começou experimentando um cigarro de maconha, um simples trago. Ela começou ali, mas aí foi levando, e o final foi aquele final que todos nós conhecemos. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre influências negativas. Influências que muitas das vezes a gente até sabe que existe, mas a gente não percebe. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que a gente está vendo, ouvindo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se teu coração está cheio de coisas ruins, a tua boca vai sair coisas ruins naturalmente. Naturalmente.
Agora, se teu coração tiver coisas boas, tua boca irá sair coisas boas naturalmente. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo de um irmão pregando, até a palavra era boa, mas em um determinado tempo da mensagem, ele já estava naquela exaltação, falando eloquentemente, e ele soltou um palavrão naquela mensagem. Soltou um palavrão. Ele estava já falando as coisas direito, mas no meio da mensagem ele soltou um palavrão. Não estou falando que aquele irmão na vida dele cotidiana fala palavrão, mas só que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? E para começarmos a nossa palavra, gostaria que os irmãos abrissem no livro de Reis. No livro de Reis, capítulo 12, do versículo 6 ao 11. Agora nós iremos ver sobre um conselho, uma influência que esse rei teve, que gerou, irmãos, a divisão de um reino. Amém? Por causa de um conselho, de uma influência negativa, esse rei foi destruído. Esse reino foi destruído. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou conselhos com os jovens que haviam crescido com eles e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondemos a esse povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém? Aqui esse rei se chama rei, ele é o Roboão, ele é filho de Salomão. Ele cedeu o trono de seu pai. E logo na primeira decisão que ele tomou em respeito ao povo, o povo chamou ele e falou: você pode aliviar o que o seu pai fez conosco? Aí ele vira, ele pede primeiro conselho com os conselheiros de seu pai, Salomão. E os conselheiros falaram para ele: se você ouvir o povo te servirá para sempre, pois senão eles te abandonarão. E ele foi tomar conselho, irmão, com aqueles jovens que cresceram com ele. Ou seja, pessoas que não entendiam nada. Eles eram amigos, mas esses jovens que cresceram com ele não entendiam nada em questão de reino, de responsabilidade. E esse Roboão, ele foi influenciado a falar essas palavras porque ele ouviu a palavra de seus amigos, os mais jovens. Muitas das vezes isso acontece, irmãos. Muitas das vezes tem que tomar uma decisão, e tu quer tomar uma decisão com seus amigos que cresceram contigo, aquelas pessoas que não tem nada a ver
o teu ministério. Não tem nada a ver com aquilo que Deus tem proposto. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria e nós devemos buscar conselho com pessoas misericordiosas. Seja nosso líder, nosso pastor, até nossos pais também. Até nossos pais, porque nossos pais querem o melhor pra gente. E esse Roboão, ele tomou um conselho com seus amigos de infância que cresceram. Entende uma coisa, nem todo mundo é teu amigo. E chegará uma hora na sua vida que você terá que tomar decisões não de acordo com aquelas pessoas que estão ao seu redor há algum tempo, que cresceram contigo, mas não tem a ver com o propósito que Deus tem para a tua vida. Tem que tomar decisões de acordo com a palavra. Se Roboão aqui tivesse tomado conselho com esses conselheiros de seu pai, a história seria diferente. Roboão aqui, ele tomou conselho com pessoas que não entendiam o propósito. Não entendiam. E o final disso foi que as tribos de Israel se dividiram. Apenas 2 tribos ficaram com Roboão. As outras 10 tribos seguiram Jeroboão. Só a tribo de Judá e Benjamim que ficaram com Roboão. E mais à frente a gente vê o que aconteceu. Foram idolatrias, bezerros de ouros, tudo por causa de um conselho, tudo por causa de um conselho mal dado, tudo por causa de uma influência que acabou destruindo um reino, e sucessivamente esses reis. E no decorrer da história a gente vê que os reis que foram sucedendo, Jeroboão e Roboão, alguns fizeram algumas coisas boas, mas a grande maioria fizeram coisas totalmente ruins. Totalmente ruins. E nós temos que ter muito cuidado com quem a gente estamos pegando os conselhos, com quem nós estamos sendo influenciados. Seja influenciado pela palavra, seja influenciado com aquelas pessoas que te amem, que querem te levar a Cristo. No capítulo 2, no Evangelho de Marcos, vai falar sobre um jovem enfermo, que estava deitado na sua cama. Ele foi levado à presença de Jesus. Ele era um paralítico. Ele foi levado à presença de Jesus pelos seus amigos. Ou seja, a gente entende que nossos verdadeiros amigos são aquelas pessoas que nos levam até Jesus, ao encontro de Jesus. Amém? Tenha ao seu lado pessoas que irão te ajudar na caminhada, irão te ajudar na tua luta diária. Porque pessoas para nos acusar já tem muito. Tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que estão ao seu lado. Amém? E a outra menção, eu gostaria de falar sobre Salmos, capítulo 1. Salmos capítulo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Iremos ler só até aqui, Salmos 1. Aqui, irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurado, esse bem-aventurado a gente pode trocar pela palavra feliz. Ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, Jeroboão fez ao contrário do que a palavra diz, por isso que o reino dele foi dividido. Dividido não, foi cortado. E que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, aí a gente vê um declínio. Primeiro ele começa andando, aquela pessoa que é influenciada negativamente. Primeiro, o que acontece? A Bíblia diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro, se ele andar, ele está andando. Aí depois ele senta, depois ele para e depois ele senta. Ou seja, aí significa um declínio. Declínio total. Ou seja, se você andar no conselho dos ímpios, se você se deter a parar nos caminhos dos pecadores, aquelas pessoas parar no meio daquelas pessoas e se assentar na roda dos escarnecedores, você não será feliz, você não será bem-aventurado. Muitas das vezes a gente vê até aquelas pessoas ruins prosperando, mas prosperando para elas, pensamento delas. A gente sabe que a prosperidade é do Senhor, a prosperidade é de Deus. Amém? E aqui vai dizer o que nós devemos fazer. Nós não devemos andar no conselho dos ímpios, ou seja, aquelas pessoas ímpias que vierem a dar conselho para a gente, nós não devemos ouvir esses conselhos, a não ser que algo seja de Deus que ele falou, que também isso acontece. A pessoa é aquela pessoa ruim, mas Deus fala também através dessas pessoas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que ela está dizendo. Que às vezes a gente pensa que aquilo é de Deus, mas não é. Tem que pedir discernimento, entendimento, para que Deus possa abrir na nossa mente, para que a gente possa entender a palavra dele. Outro aqui que foi influenciado negativamente, irmão, Judas Iscariotes. A passagem está lá em Mateus capítulo 26, iremos ler do versículo 14 ao 16, que diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os 12 principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pegaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregá-lo. Ou seja, aqui Judas ele foi influenciado pela ganância. Ou seja, por 30 moedas de prata ele decidiu entregar Jesus. Eu não vou entrar aqui no mérito se ele foi predestinado ou algo assim, não. A questão aqui é que a influência, o influenciamento. Judas aqui ele foi influenciado a entregar a Jesus por causa da sua ganância. Em alguns capítulos anteriores, no versículo, no Evangelho de Mateus, vai dizer que em um determinado momento, os discípulos reunidos e veio uma mulher que ela usou todo o bálsamo, o óleo que tinha e molhou os cabelos e enxugou os pés de Jesus. E Judas falou para o Senhor: Senhor, não era melhor ela ter vendido e dar seu dinheiro aos pobres? Ou seja, ali Judas, ele falou uma coisa bonita, mas Jesus, a palavra de Deus diz que Judas ali, ele não estava falando a respeito de entregar o dinheiro para os pobres, mas que vendessem, porque quem era responsável pelo dinheiro era ele, era Judas. E ali, toda vez que era depositado no saco das ofertas, Judas pegava um pouco, a Bíblia vai dizer. E aqui Judas ele é influenciado negativamente pelo dinheiro. A Bíblia não diz que ser rico é pecado, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, se você tiver um amor ao dinheiro mais do que qualquer outra coisa, isso irá
te destruir. Essa influência que o dinheiro terá sobre a sua vida irá te destruir. Amém? E aqui Judas ele vai e decide. Ele decide se encontrar com o sumo sacerdote e propor a entrega de Jesus por 30 moedas de prata, influenciado pela ganância. E mais duas pessoas que foram influenciados negativamente foram Adão e Eva. Gênesis 3. Iremos ler o versículo 1 ao 6, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que delas comereis, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Aqui a mulher ela foi influenciada pela serpente. Aqui a serpente ela fala uma palavra para a mulher, fala para ela: certamente se você comer você não morrerá, porque quando você comer, Deus sabe que teus olhos se abrirão e você saberá, terá conhecimento do bem e do mal. Muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes o inimigo vem no nosso ouvido e sopra algumas afirmações assim, que se você for pela lógica, você vai falar: pô, mas isso é verdade. Mas só que você tem que ir pela palavra, obediência. E aqui eles desobedeceram a palavra de Deus. E quando eles comeram, os olhos deles se abriram. Aqui a Bíblia vai dizer: e eles viram que eles estavam nus. E muitas das vezes isso tem acontecido. Você está sendo influenciado sem perceber que está sendo influenciado pela televisão, pelos sons que você ouve, pelas músicas que você ouve. Quais músicas, tipos de música que tu tá ouvindo? Quais são as coisas que você está vendo, vídeos que vocês estão vendo? Ainda mais nesse período de pandemia, onde a gente está ficando em casa. O que tem ocupado a sua mente? Será que isso que está ocupando a sua mente é algo que está te destruindo aos poucos e você não está percebendo? Ou é algo que está edificando? Por isso que eu botei no texto base Gálatas 5,17 sobre a luta da carne contra o espírito. O que tu tem alimentado mais? O que tu tem deixado te influenciar mais? Muitas das vezes a serpente vem no nosso ouvido e fala palavras assim. Muitas das vezes isso acontece. Amém? E aí você deve me perguntar: pô, Davi, mas você só está falando só influências negativas que destroem? Existe alguma coisa que eu posso fazer? A palavra de Deus vai te ajudar. Olha só o que diz lá em Filipenses. Capítulo 4, versículo 8. Olha só o que diz, o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Aqui o tema desse versículo diz: o que pensar? Em que pensar? Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe,
Seja isso e que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha só o que Deus diz para nós fazermos. Ele diz para a gente pensar em coisas boas, pensar em coisas puras, pensar em coisas justas, respeitosas, pensar em coisas que se tem virtude, ou louvor referente a Deus. Nisso nós devemos pensar. Nisso nós devemos botar a nossa mente. Amém? Fora disso, irmão, nós devemos descartar tudo. Nós devemos matar isso, senão isso irá nos matar espiritualmente. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Não seja influenciado negativamente. Deixe a palavra de Deus ser influência na sua vida. Conviva com pessoas que irá te ajudar espiritualmente, crescer espiritualmente. Amém? Fiquem na paz e até quinta-feira no estudo. Amém. Fiquem na paz.